Muito bom dia, seja bem-vindo nesse domingo maravilhoso, esse, vamos dizer assim, final de semana, né? E estamos aqui juntos novamente, trazendo uma palavra aí, uma troca de ideias, né? Visto que nós estamos vivendo em momentos tão sombrios, né? Por que eu falo isso? Nós estamos vivendo em um momento tão sombrio. Entre guerras, né? Guerras aqui no Brasil, nós estamos em um desafio político, econômico, social, e eu acho que é legal, é interessante podermos trazer alguns pensamentos que nos levam ao caminho da paz interior. Diante de todos esses obstáculos, é necessário nós buscarmos o nosso equilíbrio. Esse equilíbrio, ele se estende a três áreas, né? Ele se estende à área espiritual, que tem a ver com algo mais profundo, tem a ver com aquilo que é a nossa essência. O equilíbrio emocional, que tem a ver com as nossas emoções, com o nosso sentimento e com a nossa mente, nosso cérebro, né? E o terceiro aspecto é o equilíbrio físico, né? Quando nós organizamos a nossa fisiologia para lidar com os desafios do dia a dia. Então, a nossa troca de ideias hoje, e eu digo troca de ideia porque todos os que estiverem participando podem fazer pergunta, e depois que você estiver assistindo esse vídeo, né, sem ser ao vivo, você pode sim mandar perguntas no direct para que possamos lhe auxiliar nesse processo de expansão de consciência, esse processo de desenvolvimento humano. A maior construção que nós podemos realizar na vida é a construção do eu. E na construção do eu, algumas coisas nós precisamos construir, integrar, e outras nós precisamos desfazer, né? Destruir, né? Deixar de lado. Então isso é de suma importância para a nossa evolução e o nosso autoconhecimento. Nós percebemos que muitas coisas, elas se interpõem entre nós e o nosso propósito de vida. Todos nós viemos nesse mundo com um propósito de vida. E na verdade, tudo que existe no mundo, e eu estou falando absolutamente tudo, está a serviço da vida. Tudo que existe, principalmente a humanidade, ela tem um propósito único de dar continuidade à vida. E um dos atos de continuidade da vida é quando a criança é gerada. E por que a criança é gerada? Uma criança não é gerada simplesmente porque duas pessoas decidiram gerar, né, um fruto. Mas a criança, consciente ou inconsciente, na mentalidade dos pais, ela veio para dar continuidade à vida. Por quê? Porque logo esses pais, em algum momento, eles vão para outra dimensão, eles não vão viver para sempre. Uma hora eles vão morrer e vão para outra dimensão. Porém, aquele filho que foi gerado, ele vai perpetuar a vida, ele vai continuar a vida. Então, ele terá filhos, depois ele vai morrer, mas esses filhos, nós estamos aqui há milhares de anos, funcionando neste mecanismo de dar continuidade à vida. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa. Tudo que você fizer dentro do aspecto de dar continuidade à vida, você vai ter
paz interior e você vai ter sucesso. Então, por que que eu vivo? Eu vivo para dar continuidade à vida. Então, eu passo de alguém que ajuda para alguém que serve. Eu passo de alguém que quer consertar as pessoas, que quer consertar as situações, que quer consertar a vida, e passo a um processo de servir, de fluência. Então veja que há uma grande diferença entre querer consertar as coisas, querer ajudar as pessoas e coisas e servir. Bom dia, mestre. Bem-vindo. Então existe uma diferença muito grande em querer consertar, querer ajudar e querer servir. Eu estou falando aqui de dar continuidade à vida. Eu estou dizendo que o ato de gerar uma criança é um dos maiores símbolos de dar continuidade à espécie, de dar continuidade à vida. Ou seja, um pai vive para criar o filho, que esse filho vai perpetuar a sua vida e que esse filho, depois que morrer, terá um filho que vai perpetuar a sua existência, o seu sobrenome. Então, o seu sobrenome vem lá de trás, porque alguém perpetuou a vida. Por isso que é importante agradecer a quem veio antes. Mesmo que quem veio antes traga consigo os seus desafios, as suas dificuldades, né, as suas intempéries emocionais e comportamentais. Então, esse receber a vida com gratidão faz com que nós possamos olhar para a vida e ter o desejo de dar continuidade. Mas o que trava a vida? Quando nós queremos consertar, quando nós queremos ajudar e quando nós queremos consertar e ajudar. Então veja que os grandes problemas dos relacionamentos é quando nós queremos consertar a vida das pessoas, quando nós queremos mudar a vida das pessoas, quando nós queremos moldar as pessoas dentro daquilo que nós acreditamos. Esses conflitos, eles se estendem a todos os aspectos do relacionamento, desde uma simples relação com o irmão, né? Porque às vezes a gente quer consertar o nosso irmão, a gente acredita que ele tem que viver ou ela tem que viver como nós vivemos ou como nós acreditamos que deve viver. Aí entra um pré-julgamento, né? Entra os julgamentos, preconceito, né? E isso interfere a continuidade da vida. Então, quando você quer consertar as pessoas, né, você entra por um loop de resistência à vida. Você entra no embate contra a vida, porque a vida tem um fluxo natural. E a sua função nesse fluxo é dar continuidade, servir, ajudar servir para que essa vida ela vá adiante. Então, não só com o irmão, como eu estou falando, mas com o cliente, né, no mundo dos negócios, com um relacionamento amoroso, com um relacionamento consigo mesmo, porque às vezes a gente erra e acha que tem que ser o perfeito e tem que consertar tudo, e na verdade nesse momento nós travamos a nossa vida através da culpa, do julgamento e do medo. Então nós não podemos nos ocupar em querer consertar as pessoas, consertar o que não tem a ver conosco. Esse desejo de consertar o outro, de consertar a vida do outro, né, de consertar a vida do meu cliente, de consertar a vida do meu cônjuge, de consertar a vida dos meus amigos, faz com que esse fluxo da vida ele seja interrompido. Por quê? Porque o fluxo da vida funciona pelo amor. Quando eu quero consertar as pessoas, isso está ligado à arrogância e egoísmo. E aí entra outros aspectos, como a crítica, por exemplo. Então, uma pessoa muito crítica é uma pessoa que quer consertar as coisas. E eu quero dar uma notícia para você: enquanto você tentar consertar a vida das pessoas,
você não consegue fluir na vida, você não consegue ser contribuição para o universo, você não consegue cumprir o seu propósito, porque você está ocupado com a vida do outro. Então essa rigidez nos impede de fluir na vida. Então, primeira coisa, quando a gente quer consertar as pessoas. Segundo, quando a gente quer ajudar, é um outro ato muito parecido com consertar, né? Que é o querer fazer o que o outro tinha que fazer. Então, o ajudar, às vezes, é um ato egóico, é um ato de orgulho, porque quando eu ajudo o outro, eu sou maior do que o outro, eu me sinto senhor do outro. Quando eu ajudo o outro, eu me sinto maior do que o outro. Então, preste atenção no que eu vou dizer para você aqui. Quando eu quero consertar o outro, é porque a minha visão de mundo, a forma como eu olho o mundo, é de que as coisas estão quebradas. Então, quando eu olho o mundo por um prisma de que tudo está quebrado, tudo está fora do lugar, a intenção e a ideia vai ser que eu queira consertar as coisas. Isso é um ato de arrogância gigantesco, né? Ato de arrogância gigantesco. E quando eu quero ajudar o outro, significa que o outro é fraco, quando na verdade todos temos as nossas capacidades, alguns exercem elas e outros não. Então esses dois atos de consertar e ajudar é um ato de orgulho, e para que você flua com leveza para a vida, para que a paz interior invada o seu coração, é muito importante você não querer consertar a vida dos outros, você não querer consertar o mundo, né? Você não querer ajudar o mundo, ajudar as pessoas. Primeiro porque você nunca vai conseguir consertar as coisas, porque você não tem esse poder de consertar as coisas. Consertar as coisas dependem voluntariamente, individualmente, de quem está quebrado. E o ajudar a mesma coisa, que todos nós temos uma capacidade interna incrível de nos moldarmos, né? Agora, o servir é diferente. Então, querer consertar as pessoas é olhar para a vida como se tudo estivesse quebrado, quando na verdade você está anulando Deus que fez todas as coisas. E nem Deus, que é o Criador, tentou modelar nada, né? Forçar ninguém a nada. Então às vezes a gente ocupa o lugar de Deus, né? Então quando eu olho para a vida querendo consertar, é porque as coisas na minha mente, na minha visão estão quebradas. Quando eu olho querendo ajudar, porque as pessoas são fracas. Mas quando eu olho para a vida querendo servir, isso significa que a vida é uma fluência leve, em que eu não preciso fazer o que o outro tem que fazer. Eu preciso apenas cumprir o meu propósito, cumprir a minha missão, a partir daquilo que eu vim fazer. Então, esse servir a vida, esse dar continuidade à vida, está diretamente ligado aos julgamentos. Quando eu olho para a vida com julgamento, automaticamente a vida criará situações em que eu serei julgado. Tudo que eu dou para a vida volta para mim. E a vida é tudo que você tem. A vida é a sua essência. Agora, eu não vou cansar de falar isso aqui. A vida inclui quem te proporcionou ela. A vida inclui quem proporcionou ela. Se você não é grato por quem te proporcionou a vida, você se sente fora da vida. Você se sente aquém da vida. Você não se sente dentro da vida. E quem foi que nos proporcionou a vida? Primeiro, Deus. Daí vem essa relação espiritual. Segundo nossos pais, eu não posso dar continuidade a esse bate-papo se eu não falar isso para você. Esse é o básico da vida. Então, quando eu olho para a vida com gratidão,
essa vida se torna leve e ela se torna um fluxo que flui naturalmente, sem esforço. Mas quando eu olho para a vida e critico essa vida e quero consertar essa vida, porque pasmem os senhores, as senhoras, que tem pessoas hoje querendo consertar o seu passado, querendo ajudar a restaurar o seu passado. E eu digo, que tal você olhar para o seu passado e dizer sim, tinha que ser como foi? Que tal você olhar para o passado e entender que tudo o que aconteceu lá no passado faz você ser uma pessoa melhor no presente a partir do seu ponto de vista para esse passado. Então, quando eu julgo e quero consertar, quero mudar esse passado que é imutável, esse é um ato de arrogância contra a vida. E aí tudo que você manda para a vida manda de volta para você. Então você é excluído da vida, não sente a vida, inclusive, às vezes não tem nem prazer de viver. Boa parte das pessoas no mundo não tem prazer de viver, não tem razão de viver. Por que não tem razão de viver? Porque não olham para a vida com gratidão, não olham para a vida como um presente indescritível de sucesso. Você sabia que o seu primeiro ato de sucesso foi quando você nasceu? Não só na disputa entre os espermatozoides, né, que é tão batido no coach, né? Mas o ato de você conseguir sair, conseguir sobreviver. E interessante que o sair da vida foi doloroso para você. Então nós temos aí um ensinamento, que a vida requer esforço. A vida requer esforço. A vida exige esforço. Bert Hellinger diz que sem esforços não há sucesso e que o dinheiro segue o esforço. Isso é Bert Hellinger que diz. Então, o primeiro ato de sucesso que você teve foi quando você nasceu, independente das circunstâncias que ladeavam este momento, mas você venceu. Esse é o primeiro ato de sucesso. Primeiro ato, porque você recebeu a vida. Só o fato de você receber a vida já traduz o que é sucesso. Agora, por que o sucesso às vezes é um entrave dentro de nós? Porque nós olhamos para essa vida como algo insuficiente e nós julgamos em vez de agradecer por essa vida, entendendo que do jeito que ela veio não foi suficiente. Ou seja, eu quero consertar o jeito como eu vim para o mundo. E aí tem pessoas que dizem, não era para mim nascer nessa família, não era para mim ter esses pais, não era para mim nascer nessa encarnação. Quando na verdade, quando eu utilizo essas expressões, que geralmente saem do coração, eu estou rejeitando a vida como ela foi. Automaticamente eu terei problema na vida, eu não sentirei a vida, eu não usufruirei da vida. Tem pessoas que têm tudo, mas não tem nada. Tem tudo, mas não tem nada. E aí as pessoas dizem, nossa, eu não tenho que reclamar de coisa alguma, mas eu não sinto alegria, eu não sinto felicidade, eu não sinto fluir profundo da vida, parece que está me faltando algo, parece que tem uma lacuna no meu coração. E eu quero dizer para você que parte dessa lacuna é a sua crítica, rejeição e ressentimento com a vida como ela foi. O Bert Hellinger tem uma expressão, né, de ressignificação, que ele diz que nós temos que olhar para a vida e dizer, tinha que ser como foi. Eu digo sim para você, como foi, sem mudar coisa alguma. Sem mudar coisa alguma. Eu aceito a vida como ela é.
eu aceito a vida como ela foi, sem julgamentos. Sem julgamentos. Mas a tendência é querer consertar, porque na nossa visão está quebrado, não é como deveria ser. Eu preciso formatar a vida como eu acho que deveria ser, quando na verdade tinha que ser como foi. Agora, para romper tudo isso, você precisa olhar para a vida com gratidão, independente de como foi. Independente de como foi. Sem julgamento, sem crítica, sem julgamento. Por quê? Porque quando você julga, olha que interessante isso aqui. Quando você julga a vida, quando você não aceita a vida como ela foi, a própria vida criará situações em que você repete padrões. Eu vou repetir. Quando você não aceita a vida como ela foi, como ela é, quando você quer consertar o inconsertável, você cria na sua vida padrões de repetição. Padrões de repetição. E por que ocorrem esses padrões de repetição? Ocorre como um sinalizador. Os padrões de repetição são sinalizadores que nos orientam e apontam o caminho de retorno para a vida. O caminho que nos guia ao nosso propósito, que às vezes, consciente ou inconscientemente, geralmente pelos julgamentos, eu usei a expressão consertar e ajudar, nós perdemos a direção. E os padrões de repetição, eles surgem justamente como verdadeiros sinalizadores para nos fazer voltar ao nosso propósito. A pergunta para você é: como você olha para a sua vida? Como você olha para o seu passado? Como você enxerga a vida que lhe foi presenteada? Isso vai fazer toda a diferença. Porque quando eu olho para a vida com leveza, eu te vejo e eu não te julgo, né? Porque, como eu já falei, o julgamento e a crítica produz padrão de repetição, porque nós não podemos criticar e julgar nem circunstância, nem pessoas, nem situações. Por quê? Porque tudo que vem para nós é para nos ensinar algo, nos ensinar a viver a plenitude da vida. Não sei se está fazendo sentido para você. Então, o meu olhar para o mundo, ele vai definir como eu me relaciono com a vida. O meu olhar para a vida, o meu olhar para o meu passado, ele vai definir profundamente o meu futuro e como eu vou interagir com a vida. Porque do jeito que eu tenho uma interação com a vida, e a vida eu digo do fôlego de vida, a capacidade de respirar, tudo o que aconteceu desde o nascimento até a vida adulta, quando eu olho para isso com gratidão, sem julgamento, buscando enxergar tudo aquilo que aconteceu e perceber qual é o propósito, vem uma paz interior no meu coração e o que nós chamamos na terapia de expansão de consciência. Expansão de consciência. Ela ocorre quando eu olho para a vida sem julgamento e aceitando essa vida como foi. Como foi.
Então, quando eu aceito a vida como foi, eu excluo o ódio, a mágoa, o ressentimento, a frustração, o ódio, né, a tristeza e todas as frequências vibracionais e energias baixas que interferem no desenrolar da vida. O que é que interfere no crescimento, no desenvolvimento, na expansão de consciência da vida? O que é que interfere no nosso crescimento como indivíduo, no nosso crescimento como pessoa? As frequências vibracionais baixas. Eu não sei se vocês conhecem, mas vocês podem pesquisar na internet a pirâmide ou a tabela de Hawkins, que foi um grande cientista. E na tabela de Hawkins, ele mediu as frequências vibracionais. E dentre as frequências vibracionais, a mais baixa, que é 20 Hz, é o medo. O medo, depois do medo vem a culpa. A culpa. Dentre a culpa vem a frustração, né? A tristeza, o ódio, a mágoa, a apatia, todas esses sentimentos têm uma vibração baixa, né? De 175 Hz para baixo. Então preste atenção no que eu vou falar para você. Toda vibração, porque você é energia. O Tesla diz que tudo é energia, frequência e ressonância. Tudo é energia, frequência e ressonância. Então você é energia. Tudo que existe é energia, porque tudo foi feito de átomo. E no núcleo do átomo, a ciência descobriu que tudo é feito de energia. Isso significa que toda a matéria no seu interior tem uma vibração, uma frequência e uma ressonância. Se você não entende isso ou não quer entender, abra sua mente, expanda a sua consciência. Por quê? Porque essa é uma realidade. Se você entender isso, você vai conseguir romper com muitos padrões de repetição. Então, tudo que impede o fluxo da vida são as frequências e vibrações baixas. O medo, a raiva, a tristeza, a frustração, a apatia, né? Que é onde está a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico e todas as demais síndromes, o suicídio e outras consequências que vai contra a vida, que esse é um contrafluxo da vida. As vibrações baixas são um contraponto da vida. As frequências altas são a fluência natural da vida. Então o Hawking diz que nas frequências altas estão coragem, iniciativa, confiança, alegria, amor, perdão, né? Enfim, todas essas frequências são frequências altas, né? E a fluência natural da vida, ela só ocorre, e eu estou sendo categórico, e você vai perceber isso em toda a psicologia, na psicanálise, na neurociência, na Gestalt, em outras terapias, constelação familiar e outras terapias, você vai perceber que o que faz a vida continuar, o que faz a vida fluir com leveza, é quando nós saímos das frequências vibracionais baixas e saltamos para as vibrações altas. É daí que a vida flui naturalmente. Então o julgamento
é uma vibração baixa, né? A crítica é uma vibração baixa. A raiva é uma vibração baixa. A mágoa é uma vibração baixa. E quando é que nós fazemos uma faxina interior? Nós usamos muito a técnica do Ho'oponopono, né? Que a técnica do Ho'oponopono, pessoal, não sei se vocês perceberam isso. Quem não sabe, vai buscar lá no Google Ho'oponopono, né? Com H, Ho'oponopono. E a técnica do Ho'oponopono, que traz uma leveza, que faz uma faxina interna, ela é estruturada por vibrações altas, né? Então, como que funciona a técnica do Ho'oponopono? É você repetir para você mesmo e para aquela pessoa ou situação que você tem um conflito, a seguinte expressão: eu te amo, me perdoa, eu sinto muito. Me perdoa, eu te amo, eu sinto muito. Então essas expressões são vibrações altas, por isso que tem pessoas que fazem a técnica do Ho'oponopono e se sentem tão leve. Por que essas pessoas se sentem leve? Porque o fluxo da vida, o servir a vida, o continuar a vida tem a ver com altas vibrações. E uma das vibrações fantásticas é o perdão. Vibração alta, que cura, que higieniza a nossa alma, que higieniza o nosso coração. E para ficar fácil, eu costumo dizer o seguinte: como é que você cria uma energia? Quando você pensa, você cria uma energia. Essa energia, ela tem uma vibração. Ela tem uma vibração, dependendo do que você pensou e da intensidade que você pensou, você cria uma vibração. Pode ser vibração alta, né? Ou pode ser vibração baixa. Você vai perceber que quando alguém está morrendo, ele está numa vibração alta, né? Mas quando ele está morrendo, ele fica numa vibração baixa, mais lenta, mais espaçada, né? Porque a morte, quanto mais a vibração é baixa, mais próximo da morte. E contra a vida nós estamos. Como é que eu estou contra a vida? Quando eu vibro baixo. Quando é que eu estou contribuindo e dando continuidade e a serviço da vida? Quando eu vibro alto. Então, quando Jesus ele diz: ame o teu próximo, abençoe quem te amaldiçoa, ore para quem te deseja mal, ele não está chamando você para ser um idiota, para ser um trouxa, para servir de tapete para os outros. Não, ele está falando de saúde psíquica, saúde espiritual e saúde física. São três aspectos da saúde que, quando Jesus fala repetidamente nos evangelhos, essa expressão de amar o seu inimigo, de perdoar, ele está dizendo que quando você vibra em uma frequência alta, você cria, a partir desse pensamento, essa vibração cria uma frequência, e essa frequência vai entrar em ressonância com as frequências iguais. Ou seja, quando você ama o teu inimigo, você cria uma vibração que cria uma frequência e que você vai atrair para você pessoas que amam, pessoas que têm a mesma frequência. Então você cria uma blindagem que nós chamamos de aura positiva, um escudo contra as energias baixas. E nenhuma energia e frequência baixa consegue interferir no seu coração quando você está vibrando, por exemplo, em uma frequência alta, que é 500 Hz, segundo Hawkins, segundo a mensuração de Hawkins, o amor é 500 Hz. Né? Então, olha que interessante, você se blinda a sua saúde de intromissões de energias baixas, a partir das energias altas, das vibrações altas, que é o amor. Um deles, Jesus fala: ame o teu inimigo. Quando ele diz ame o teu inimigo, ele está dizendo: blinde a sua alma, blinde o seu coração, fluindo com frequências vibracionais altas, porque aí as baixas
ódio, mágoa, ressentimento, não vão interferir na sua vida. Por quê? Porque o fluxo da vida são as vibrações e frequências altas, pessoal. Então, uma das vibrações altas que é poderosa para fazer uma faxina emocional interna é o perdão. Perdão. Só que a interpretação que as pessoas têm de perdão, às vezes, são muito equivocadas. São muito equivocadas, né? Então, qual é a origem da palavra perdão? A palavra perdão, ela vem do latim, que é perdonare. Então, o perdonare, que é uma palavra do latim, de onde vem a palavra perdão, ela quer dizer doar, doação, ou seja, uma ação ativa e não passiva. Perdoar é uma atitude, uma ação ativa, é o doar. Quando eu perdoo, eu decido doar, é uma decisão minha de doar. No fundo, ao fazer isso, você doa seu direito de estar ressentido. Você doa. Eu poderia ficar chateado, ressentido. Você pega esse sentimento, que é uma energia baixa, uma frequência baixa, uma vibração baixa, e você doa, você entrega. E esse fazer, né, esse realizar, né, essa doação do direito de estar ressentido, é com a pessoa que fez, por exemplo, a agressão. Ou seja, eu abro mão, estou falando de saúde psíquica aqui, tá? Eu abro mão de sentir-se vítima de algum ato ruim. Veja que quando eu tenho dificuldade de perdoar, é porque eu me coloquei como vítima do meu agressor. Quando eu perdoo, eu devolvo para ele toda a maldade que ele trouxe para mim, e eu dou para ele o meu direito de ficar ressentido. Aí eu pergunto para vocês, neste ato, quem está livre? Quem agrediu ou quem perdoou? Claro que quem perdoou fica livre. É como se você pegasse a batata quente e colocasse na mão da pessoa. É como se você pegasse todo o lado negativo da situação e você pega e diz: não quero ficar com isso, eu devolvo para você. Isso chama-se perdão, que no latim vem de perdonare ou doar. Doar o seu direito de estar ressentido. Agora, isso não significa, presta atenção agora, isso não significa minimizar a agressão. Agressão é agressão, né? Mas ser capaz de despir-se da camiseta do coitadismo, do coitadinho de mim. Olha o que fizeram comigo, arrasaram com a minha vida, olha como eu... Não, se tem que levar para a justiça, que se tem que buscar os seus direitos, faça isso, mas não faça isso no lugar de vítima, de coitadismo, porque ninguém é coitado. É você que decide o que você quer sentir. Quando é que nós lideramos? Quando é que nós lideramos? Quando nós conseguimos liderar nós mesmos. Então o ato de perdoar é o ato de tirar de dentro de mim tudo aquilo que é negativo e doar, devolver para o outro, não minimizando a agressão, mas entendendo que a vítima aqui não sou eu. A vítima aqui é o agressor, que vai ter que lidar com essas dores, porque, gente, todo sentimento e vibração baixa, eles trazem consequências físicas, emocionais e espirituais. Não pense que quem fez o mal para o outro vai ficar impune. Ele vai sofrer sim, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Então você precisa sair desse fluxo de retribuição de energias baixas
né? Quando a gente quer pagar o mal por o mal, eu estou começando a criar uma vibração negativa que vai prejudicar só a mim mesmo e não o outro. É como se eu tomasse um copo de veneno querendo que o outro morra. Isso não acontece. Toda vibração baixa que você ativa dentro de você só prejudica você mesmo. E aí você perde a sua paz interior, você perde a fluência da vida, e aí, como eu falei no início, você não consegue servir e dar continuidade à vida. A vida será interrompida automaticamente porque você está entrando em um fluxo de vibrações baixas. Está fazendo sentido para você? Então, escolher perdoar é escolher se libertar. Perdoar não é um ato de idiotia. Perdoar é um ato de libertação. Eu não quero levar isso comigo, devolvo para você. Não quero levar você. Porque quando você não perdoa alguém, você prende esse alguém dentro do seu coração. E essa pessoa não sai da sua mente, essa pessoa não sai do seu pensamento, porque você prendeu ela dentro de você. Mas quando você perdoa, você libera, você solta, você deixa ir, deixa aquela pessoa ir. Você deixa ir. Então, deixe ir. Deixe ir. Deixe ir. Deixe ir. Perdoar não significa considerar correto o que nos fizeram. Não é essa coisa de eu sou o tapete, pisa em mim, tudo que você fizer comigo, eu vou aceitar. Não tem a ver com isso. É mais profundo. Também não tem a ver simplesmente em deixarmos passar e nos esquecermos do que aconteceu. Porque às vezes uma agressão nunca vai ser esquecida. A agressão sempre vai ser agressão. Agora, o que é que você faz com essa agressão é que realmente traz todo o sentido para uma evolução ou uma regressão no seu processo de crescimento e desenvolvimento. Então, perdoar significa que nos libertamos do passado. Tem muita gente presa ao passado. Presa ao passado porque não solta, não libera. Deixa ir, porque não tem como você mudar o passado. É impossível você mudar o passado. Por quê? Quando você não libera o perdão, quando você não liberta o passado, você fica amarrado ao passado. Você fica algemado às situações do passado. Você fica aprisionado no passado e não consegue romper para a vida. Então, o que nós precisamos, nessa situação, é não nos deixarmos, ou não deixar que esse sentimento nos amarre, nos prenda, escolhendo a calma e espírito do presente, do agora, do momento, sabe? Essa coisa de eu estou vivendo hoje, eu não tenho como mudar o meu passado, eu não tenho como mudar o que as pessoas fizeram comigo no passado. Então, com gratidão, eu me liberto, eu solto, eu aceito tudo como foi. Eu não aceito como aconteceu, é inaceitável. Então você está preso a essa pessoa e está preso ao passado. Você só consegue se libertar do passado quando você aceita tudo como foi. Assassinaram meu irmão e eu tenho um ódio do agressor. Ok, não estou dizendo para você amar o agressor, que seria o ideal, mas você não vai trazer de volta a vida do seu irmão. Você não consegue mudar esse presente. Tudo foi e tudo é. Não tem como mudar. Então, quando eu perdoo, é esse ato de entender que tinha que ser como foi e não tem como eu mudar o imutável. Então, em vez de eu querer lutar com algo que nunca será mudado, no caso de perder um ente querido, não tem como devolver a vida, o que eu preciso fazer? Eu preciso desbloquear e soltar todo o sentimento vibracional de energia baixa
para fluir em uma energia nobre, em uma energia alta, que inclui o amor, a felicidade, a alegria, o contentamento, a ação. Muitas pessoas não conseguem agir, estão sem energia, não conseguem sorrir, não conseguem ser felizes, não conseguem amar porque estão presos ao seu passado. Não querem perdoar, resistem em perdoar. E eu disse para vocês que perdoar é um ato, é uma ação pessoal de quê? De doar, de entregar aquilo que lhe causa mal. Eu não quero isso para mim, de colocar isso para fora. Por quê? Porque perdoar é algo que fazemos mais por nós mesmos do que pelo outro. Olha que interessante. Perdoar é algo que fazemos mais por nós mesmos. Por quê? Porque as energias baixas e negativas, elas interferem no nosso fluir na vida. Elas tiram a nossa paz interior, elas tiram o nosso contentamento, ela nos traz dores, vícios, ela nos traz problemas de relacionamento, ela nos traz um sentimento de revolta, de rebelião, de inconsequência e vários outros aspectos que não dá para mencionar aqui. Então perdoar é algo que fazemos mais por nós mesmos do que pelo outro. Agora, é fácil perdoar? Gente, para nascer foi difícil. Para você nascer foi um desafio. Imagine, tudo na vida tem um desafio, tudo na vida tem um preço. Não tem como você ir no mercado, escolher tudo que você quiser e ir embora. Tudo tem um preço. Então, apesar de não ser sempre fácil perdoar, esse gesto pode nos revelar um coração mais leve, uma vida mais tranquila, uma vida mais próspera, uma vida mais contente, uma vida mais expandida, vamos dizer assim. Porque perdoar é retirar a carga emocional de um acontecimento. Perdoar é retirar a carga emocional de um acontecimento. Vou repetir. Perdoar é retirar a carga emocional de um acontecimento. O acontecimento, qual foi o acontecimento que amarrou a tua vida? Eu quero que você faça um exercício agora comigo, você que puder, feche os olhos, se você puder, feche os olhos agora, se você puder. Vamos fazer um exercício aqui, feche os olhos. E eu quero que você agora, sem pensar e sem escolher qualquer que seja o pensamento, eu quero que você agora deixe vir qual foi o acontecimento que prendeu você no passado. Feche os olhos e deixa vir qual foi o pensamento que te prendeu no passado. Respira fundo. Respira fundo. Feche os olhos e deixa vir qual foi o acontecimento que te prendeu no passado. Deixa vir esse sentimento. Quando você coloca no ponto zero, as coisas fluem naturalmente. Deixa vir. E quando vir esse pensamento, você precisa correr o risco de dizer para esse sentimento, para esse pensamento: eu decido devolver tudo que é seu e fico só com o que é meu. E eu te libero. Eu aceito o seu destino e eu te libero. E você vai ver que isso vai fazer muito sentido na sua vida. Esse é um exercício rápido. Espero que você tenha feito.
Se você teve algum insight, pode mandar aqui responder, mas vamos continuar aqui, ok? Para perdoar é preciso olhar para dentro e correr o risco de até perceber que você, o ofendido, talvez também tenha alguma responsabilidade naquele ato, porque às vezes o problema que você não perdoou lá atrás tem uma pitada de participação sua também. Você consegue entender? Porque às vezes a gente olha só o lado do outro, mas esquece que também nós tivemos uma participação, né? Então é correr esse risco de enxergar que também é possível que eu tenha contribuído para que ocorresse essa situação, né? É como um filho rebelde, né? Um filho que rebelde na infância, que o pai ou a mãe é muito rígido, e na vida adulta essa pessoa leva uma mágoa do seu pai, da sua mãe, mas não entende que era uma pessoa rebelde e que trouxe muitos problemas para a família, vergonha para a família, e que por esse motivo foi julgado. Então às vezes a gente tem que entender o outro lado, que o ressentimento que nós levamos no nosso coração tem a ver com alguns atos que nós tivemos aí também. Então quando eu perdoo, eu retiro a carga emocional de um acontecimento, como eu já falei. Sem a carga emocional, e aí, gente, está o maior problema das pessoas. Hoje o mundo está em agonia. As pessoas estão sofrendo. Eu atendo todos os dias pessoas com várias síndromes, com muitos problemas e muitos entraves. Por quê? Porque há uma carga emocional por trás, e boa parte dela tem uma vibração baixa, que aí às vezes até espíritos malignos utilizam e se alimentam, porque os espíritos malignos se alimentam de energia baixa, tristeza, angústia, ódio, mágoa, ressentimento. Então eles entram e às vezes pessoas ficam até incorporadas e vê vulto e não conseguem dormir e não sabem, mas é porque estão vibrando em uma frequência baixa, em uma vibração baixa. Sem a carga emocional, a experiência se transforma em aprendizado. Então, é isso que eu quero ensinar para você hoje. Que a sua experiência negativa, ela não seja algo que te afronta e te amedronta todos os dias. A minha ideia aqui é que você olhe para essa experiência negativa como um aprendizado. Quando você olha para a sua experiência negativa como um aprendizado, você retira essa carga emocional e a experiência que era negativa, ela é ressignificada agora em uma experiência positiva, porque você dá um comando para o seu cérebro dizendo: tudo que aconteceu no meu passado, tudo que me feriu, tudo que me magoou, eu vou utilizar como um aprendizado e eu vou fazer algo de bom com isso. Eu vou fazer alguma coisa de bom com esse meu passado. Eu vou fazer alguma coisa de bom com o que fizeram contra mim. Eu vou fazer alguma coisa de bom com tudo que aconteceu negativamente nessa experiência. Então eu transformo a experiência negativa em um aprendizado. Por isso que eu costumo dizer que o nosso passado é o nosso maior professor. Agora, tem pessoas que olham para o passado como um algoz e não quer nem trazer isso à tona, porque não quer enxergar para isso. Vocês sabiam, pessoal, que tem pessoas que não lembram do seu passado? Tem pessoas que até os 18 anos não lembram o que aconteceu. Você pode estar rindo aí e achar que eu estou brincando, estou falando sério. Nos meus atendimentos aqui, tem pessoas que não lembram o que aconteceu quando ela tinha 18 anos. Tem outras que não lembram da sua adolescência. Tem outras que não lembram da sua infância. Eu falo, lembra quando você tinha 7 anos? Nem sei o que aconteceu quando eu tinha 7 anos. Sabe por que acontece isso? Isso chama-se na psicanálise mecanismo psicológico de defesa. A pessoa não quer olhar para o seu passado porque causou muita dor. E eu sei quando alguém diz, não lembro do meu passado, eu sei que é uma pessoa
que passou por muitos problemas e não quer enxergar e não quer lidar com esses problemas, fica colocando debaixo do tapete emocional. Só que não tem como colocar debaixo do tapete, porque o inconsciente ele coloca para fora nos momentos de conflitos. Então essas pessoas que não lembram do seu passado são pessoas que não querem lidar com aquilo que lhe trouxe dor. E aí o seu passado ele se torna, na verdade, uma grande ferida que não foi curada e não se torna em uma experiência de aprendizado. E aí a pessoa não consegue crescer como pessoa. Porque às vezes uma ofensa de um amigo, por exemplo, acontece para equilibrar alguma ação. Quando você leva no seu coração e não resolve isso, ou seja, não transforma a sua experiência negativa em um aprendizado, você vai atrair para a sua vida pessoas que sempre vão tocar naquela ferida emocional. Então você vai ter um amigo que às vezes ele ofende você justamente para equilibrar alguma ação do passado. Felizmente ou infelizmente, enquanto você não resolver e não sarar aquela ferida, sabe aquele problema no dedinho, que tudo que você faz é você bate o dedinho, você bate aquele dedinho que está ferido no cantinho na mesa, as pessoas, no cantinho do móvel ali da sua casa, ou alguém sempre pisa no dedinho que está ferido. Por quê? Porque é para mostrar para você que você precisa tratar aquele dedinho, não esconder aquele dedinho, né? Então uma semente de má qualidade que às vezes foi plantada ou guardada ou não vista dentro de você, vai ser ativada por alguém. Assim, um amigo foi apenas um agente de transformação, um agente de mudança. Às vezes o seu relacionamento, o seu trabalho, o seu vizinho, os seus parentes é um agente transformador de mudança na sua vida, que às vezes você não aceita, mas essas pessoas foram enviadas justamente para quê? Para fazer você lembrar que precisa resolver algumas questões do passado, principalmente, que não foram vistas como uma experiência de aprendizado, mas como uma experiência de dor, que às vezes nós não queremos enxergar, mas vai vir um vizinho, vai vir um parente, vai vir um amigo do trabalho, vai vir uma circunstância, vai vir alguma coisa para fazer você consertar isso. Então, vamos aqui, só para a gente refletir. Você deve levar em conta que perdoar alguém é só para você mesmo. Eu vou perdoar, então a pessoa vai ficar, fez o mal para mim e ainda eu vou ser otário de perdoar. Por favor, não pense assim. Quando você perdoa, você está fazendo bem para você mesmo, não é para o outro. Porque se você não perdoar, quem vai morrer, quem vai ter câncer, quem vai ter problema no fígado, quem vai ter problema no pâncreas, quem vai ter problema no intestino e na garganta é você, não é o outro. Então, quando você perdoa, você faz um benefício para você mesmo. Então, você deve levar em conta que perdoar alguém é só para você mesmo. Não é para ninguém mais. É só para você. Não pense que o fato de você querer se vingar de alguém está te fazendo bem. Pelo contrário, está te fazendo mal. E para eles, essa pessoa é indiferente. Agora, se eu tenho ressentimento de alguém e digo a mim mesmo que não posso perdoá-lo, nunca conseguirei ter paz interior. Eu estou dizendo nunca. Se você quiser ter paz interior, se você quiser parar de tomar Rivotril para dormir, você precisa entender o que eu falei para você até agora. Se você não acompanhou tudo, depois vai ficar salvo no meu Instagram esse bate-papo. Você vai lá e vai escutar tudo que eu falei até agora. Senão, nunca você vai ter paz interior. E sempre entenda uma coisa: perdoar, às vezes perdoar é um ato de orgulho, tá? Eu te perdoo, ou seja, eu sou maior do que você. Eu estou falando aqui de um perdão nobre, que é o do eu sinto muito. Eu sinto muito, porque às vezes aquela pessoa que te machucou só está colocando para fora as suas feridas.
aquela pessoa que te feriu, porque geralmente quem fere está ferido. Quem feriu alguém, geralmente foi ferido. Quem abusa, geralmente foi abusado. Então a gente precisa olhar também por um olhar sistêmico de eu sinto muito. Às vezes a pessoa é imatura, às vezes a pessoa que gritou com você é uma criança que está ferida, que sempre aprendeu que a relação funciona com um grito. Uma criança de 3, 4 anos que agride a outra criança na escola, geralmente é o que ela sente desde o ventre e o que ela vê na casa dela. Então, como uma criança de 4 anos vai querer agredir e morder o outro? Onde ele aprendeu isso? Ele aprendeu isso no seu ecossistema, onde ele vive. Então, como é que eu vou julgar uma criança de 4 anos? Claro que a gente precisa educar essa criança, mas essa criança só está replicando aquilo que ela recebeu. Então, quando a gente for perdoar alguém, que é um ato de... Perdoar é um ato de eu sentir, é um ato de empatia também. Perdoar também é um ato de empatia. É uma decisão que eu tenho de sentir o que o outro sente. E sem julgamento, liberar o outro. Agora, eu não posso mudar a vida do outro. Eu não posso consertar a vida do outro. Mas eu posso liberar essa pessoa da minha vida. Sem crise. E o que é perdão na visão de Bert Hellinger? Que é o que eu estou falando para você agora. Nas constelações familiares, por exemplo, não se pede perdão, que é o que eu acabei de falar para você agora. Nem tão pouco se perdoa ninguém. A frase de cura utilizada é eu sinto muito. Por quê, gente? Porque o eu sinto muito é mais profundo. O eu sinto muito é um olhar sistêmico de empatia, de eu entender que aquela pessoa que me feriu, que aquela pessoa problemática que me prejudicou, traz dentro de si uma outra problemática que talvez na minha visão natural eu não consigo enxergar. Eu só consigo enxergar se eu me colocar no lugar daquela pessoa e se eu olhar para ele em um olhar sistêmico. O que é o olhar sistêmico? É eu olhar o que está por trás daquela pessoa, que está ligado àquela pessoa, que é a sua ancestralidade. Então o Bert Hellinger diz o seguinte, que quando alguém diz eu perdoo você, se torna maior do que o outro, e isso faz com que a pessoa perdoada se sinta em dívida, se sinta endividada. Então eu te perdoo, aí você fala, caramba, fiz merda, a pessoa me perdoou, então eu não sou nada e essa pessoa que me perdoou é tudo. Então aí nós temos um problema de quebra da lei da hierarquia, porque um fica maior e o outro fica menor. Um é o santo e o outro é o diabo. Um é o grande, o outro é o pequeno. Então por quê? Porque foi você que errou e eu que acertei. Então há um problema aí de quê? De hierarquia, de ordem, vamos dizer assim, né? De pertencimento também, e do dar e receber, porque eu te perdoei, eu te dei mais, e eu que fui perdoado, recebi muito, e aí quebra-se o vínculo do amor. Para perdoar, criando um desequilíbrio entre ambos, né? Então isso cria um desequilíbrio da relação entre ambos. Agora, o grande perdão é o de Deus, porque Deus é santo, Deus é puro. Então, quando Deus perdoa, Ele é grande, nós somos o pequeno. Esse perdão ele é saudável, porque quando Deus nos perdoa, Ele é puro, Ele é santo. Então, eu peço esse perdão a Deus e quando Ele me perdoa, eu não me sinto culpado, pelo contrário, né? A culpa vai embora, porque Deus é o grande, nós somos pequenos. Agora, na nossa relação diária, geralmente esse ato de perdoar é um ato de eu sou maior do que você. Então é importante utilizar a empatia, entender que aquela pessoa que te feriu, que te machucou, por trás dela tem alguns problemas que interferiram naquela ação. Por isso, utilizar a expressão eu sinto muito. Agora preste atenção aqui no que eu vou dizer para você, que a gente vai encerrar agora. Dizer eu sinto muito tem o mesmo efeito do que dizer eu te perdoo.
Só que um efeito mais profundo. Porque às vezes, falar a verdade aqui para vocês, as pessoas pedem perdão só por desencargo de consciência. Tá? Porque elas nem sabem o que estão falando. Para fugir da realidade, as pessoas pedem perdão. Me perdoa. Quando é no outro dia, eles fazem a mesma coisa. Claro que Jesus diz que tem que perdoar 70 vezes 7, né? 70 vezes 7. Por que Jesus diz isso? Porque para você ter paz interior diária, você precisa liberar as pessoas. Sabe? Lembra do perdonar e do doar? Então, quando eu perdoo alguém, eu estou liberando toda a mazela que aquela pessoa produziu. Quando eu não perdoo, eu estou aderindo e acumulando dentro de mim toda a desgraça, a mazela e a maldade que aquela pessoa me fez. Então, eu jogo para fora. Eu me purifico da maldade quando eu perdoo. Então, eu sinto muito, tem um efeito semelhante ao eu te perdoo, né? Porém, o eu sinto muito não deixa ninguém em dívida. Por quê? Quando eu digo eu te perdoo, eu sou maior do que você, porque eu te perdoei. Agora, quando eu digo eu sinto muito, eu estou dizendo o que você fez, se eu tivesse no seu lugar, talvez eu faria o mesmo. A forma agressiva como você se direcionou a mim, talvez se eu tivesse no seu lugar, eu teria feito o mesmo. Então eu sinto muito. Agora, eu não posso te ajudar, eu não posso mudar você, então eu te libero. Às vezes não dá para conviver. A pessoa tem que buscar terapia, a pessoa tem que buscar ajuda, a pessoa tem que buscar desenvolvimento pessoal, a pessoa tem que buscar autoconhecimento. Mas quando eu digo eu sinto muito, eu entendo que se eu tivesse no seu lugar eu faria o mesmo. Eu libero aquele mal que aquela pessoa fez para mim e eu libero ela do meu coração. Fez sentido para vocês? Então, o eu sinto muito não deixa ninguém com dívida. Eu sou igual a você. Agora, eu deixo com você o que é teu e tomo para mim só o que é meu. Eu não quero levar para a minha vida aquilo que você tem que resolver. Então, ninguém se sente superior ou maior do que o outro. O duro, gente, é quando o perdão faz um ser maior. Eu vejo casais acontecer muito isso aqui na terapia. Porque, mas eu perdoei ela, mas ela fez isso e eu perdoei. Agora ela tinha que, porque eu perdoei. Ou seja, quebra aí a relação do equilíbrio. Quando eu dou demais e recebo de menos, esse relacionamento tende a não dar certo. Porque tem que ver o quê? Equilíbrio no dar e no receber. Então a responsabilidade fica dividida. Mesmo que eu fui ferido, mas eu devolvo para a pessoa o que ele fez e tomo o que é meu. Às vezes a minha decisão tem que ser, não dá para conviver com você. E eu nem preciso expressar isso, só preciso liberar essa pessoa e seguir a minha vida. Então, igualando, a gente iguala as posições entre as pessoas. Então ninguém é melhor do que ninguém, porque se eu estivesse no teu lugar eu faria a mesma coisa, né? A expressão eu sinto muito, que é usada na constelação familiar, quando dito de verdade, não é aquele, igual acontece com eu te perdoo, né? Eu te perdoo, tá perdoado. Tá perdoado aqui, mas não tá perdoado aqui. Aí quando a pessoa lembra do outro, vem uma mágoa, uma raiva. Mas eu já perdoei, se perdoa de mente. Às vezes o perdão é algo só aqui da mente. Eu estou falando de um perdão mais profundo, de algo da alma, de um perdão com entendimento, com inteligência. Então o eu sinto muito tem essa característica. Quando o eu sinto muito, quando dito com verdade, é o perdão que liberta. Quando eu digo eu sinto muito, me colocando em empatia com o outro, num olhar sistêmico para o outro, há uma libertação. Porque é um perdão de alma. Quando eu falo isso com entendimento. Então lembra que eu falei para vocês do Ho'oponopono? Que as pessoas falam assim, nossa, quando eu cito o Ho'oponopono, eu me sinto mais leve. Claro, você aumentou a tua frequência vibracional, porque o perdão, o amor, a alegria, o contentamento são vibrações altas. Diferente das vibrações baixas, que é o ódio, a mágoa, o ressentimento, a frustração, a apatia.
Então, o que é o Ho'oponopono? O Ho'oponopono, ele é uma técnica, né, havaiana, que quer dizer, aliás, que causa uma leveza, né? Então, o Ho'oponopono, Ho quer dizer causa, né? Ponopono quer dizer perfeição, ou seja, termo que pode livremente pode ser traduzido como restaurar um erro ou criar ordem, equilíbrio para harmonizar a situação. Ou seja, o que é o Ho'oponopono? É o reequilíbrio, é sair de uma vibração baixa para uma vibração alta, é sair de uma vibração negativa para uma vibração positiva, é sair do vitimismo para a proatividade, para o protagonismo. Então, essa reconciliação do perdão tem tudo a ver com o Ho'oponopono. Mas o perdão, o eu sinto muito, só vai funcionar de verdade se isso começar a partir de você. Para você conseguir perdoar alguém, você precisa perdoar você primeiro. Porque às vezes as pessoas nem se perdoam. Às vezes a pessoa é mais crítica com ela mesma do que crítica com o outro. Gente, está fazendo sentido para vocês? Ou não? Fez sentido para vocês? Então, o Ho'oponopono, ele tem a expressão seguinte, que é um mantra, né? Então, você pratica o Ho'oponopono repetindo diariamente, como se fosse um hino, como se fosse um louvor, como se fosse um mantra, né? Como se fosse um salmos, né? As frases: eu sinto muito, por favor, me perdoe e eu te amo. Só que você tem que fazer primeiro para você. Então você olha para você mesmo e diz: eu sinto muito, para você mesmo. Por favor, para você mesmo. Me perdoe, para você mesmo. E eu te amo, para você muito. Para você mesmo. Muito obrigado, sou grato, para você mesmo. Você canta isso, você pode cantar isso, que é a ferramenta chamada Ho'oponopono. Quando praticado com intenção adequada, pode reparar pensamentos e memórias que foram por anos disfuncionais. Então, quando você faz, porque o segredo não é o que você faz, é como você faz. O segredo é a intenção que você coloca, não mental. Tem gente que canta o Ho'oponopono com a mente. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo. Mas fala com a mente, não, você tem que falar com o coração, de verdade. Se você fizer com intenção, você repara pensamentos e memórias do passado que estavam disfuncionais. Pessoal, valeu a pena para vocês? Espero que eu tenha ajudado. Ajudado não, né? Servido, contribuído para o desenvolvimento e a expansão de consciência de vocês. E dizer que aqui no Instagram você pode encontrar outros bate-papos como esse, porque todos os dias, às 8 horas da manhã, eu estou aqui trazendo essas reflexões para o nosso crescimento. E se fizer sentido e você achar que as pessoas vão ser auxiliadas, né? Isso vai fazer bem a elas, né? Você pode compartilhar ou você pode, de alguma forma, convidá-las a nos seguir lá, aqui no canal @Doutor Sistêmico, e pode também seguir no outro canal, Z7.Jaziel. Um abraço a todos vocês, um feliz domingo e sucesso para todos. Um abraço. Tchau, tchau.